negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te damos graças porque temos recebido do Senhor todo o bem, toda a bondade e a misericórdia do Senhor para conosco. E temos também recebido do Senhor a Tua palavra gloriosa e poderosa. Sabemos que sem o poder do Teu Espírito nada podemos fazer. Oh, ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas. Ajuda-nos na nossa inabilidade. Fala, Senhor, ao Teu povo. Faz ouvir a Tua voz, Senhor. Fala nas câmaras secretas do íntimo de cada um daqueles que pertencem a Ti. E trata com cada um, salvando, restaurando, confortando, renovando as esperanças, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Sempre, em toda e qualquer área da nossa vida, irmãos, especialmente falando em relação ao próprio ministério sagrado, o ministério da Palavra de Deus, não é? Nós temos diante de nós dois princípios básicos que devem ser seguidos. O primeiro é que aquilo que nós recebemos da parte de Deus, ele não está restrito a nós mesmos. Isso é um ponto fundamental. E segundo é que aquilo que recebemos, por não estar restrito a nós mesmos, deve ser compartilhado para o propósito que Deus determinou. Então, o ministério pastoral em particular, ele tem como base central a ideia de que o Senhor chama, a igreja vai reconhecer o indivíduo para aquela vocação, vai passar por um processo claramente bíblico até o dia da sua ordenação, por imposição de irmãos do presbitério, até que essa pessoa tenha autoridade para proclamar a palavra de Deus, mas não para si mesmo simplesmente, mas para a igreja, visando o bem e a salvação daqueles que escutam a palavra de Deus. João Calvino, comentando esse início do texto, diz as seguintes palavras: existem duas razões que nos move diante da graça que nos foi derramada. Existem duas razões. A primeira, ele diz, não é que nós não podemos, de forma alguma, apenas receber a graça de Deus e não praticá-la. Isto é, eu recebi do Senhor algum benefício e não pratico, e não exercito isso na minha própria vida. E muitas vezes, quando não fazemos isso, diz João Calvino, o nosso trabalho é sepultar aquilo que foi recebido, é receber juízo da parte de Deus. E em segundo lugar, diz ele, de acordo com aquilo que nós recebemos, que foi derramado da parte de Deus pela graça a nós, deve ser dado ao nosso próximo, para que eles possam ser edificados. Veja, a graça que foi recebida da parte de Deus precisa ser exercitada. Segundo, a graça que foi recebida e exercitada precisa ser aplicada à vida da igreja, para que o povo de Deus seja edificado com aquela verdade. Não há, em nenhum momento, nenhuma razão para pensarmos que o ministério está centrado em si mesmo, isto é, que o fim do ministério da palavra é a própria pregação em si e não a edificação do corpo de Cristo. Olhando para o texto que nós temos em mãos, irmãos, verso 14 e 15, preste bem atenção. Paulo aqui começa dizendo o seguinte no verso 14: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então, perceba o que Paulo começa a dizer e a falar diretamente a Timóteo, é que não seja negligente com o dom que está em ti.
O dom que vem de Deus. Veja comigo no verso 14, diz assim, o qual te foi concedido. Então, esse dom, o que ele recebeu foi dado por Deus. Então, não é algo que é da natureza do indivíduo, ou ele próprio tem a habilidade de fazê-lo. Foi concedido pelo Senhor, foi dado pelo Senhor. Não te faça negligente. Porque se foi o Senhor que te deu, Ele te deu para um propósito determinado. Então você não pode usar aquilo para um fim que não seja aquele determinado pelo próprio doador, pelo próprio Deus. E aqui vem, nessas palavras de Paulo, irmãos, vem a fonte para tudo aquilo que ele vem exortando Timóteo. Primeiro veja o verso 12, o que é que ele diz a Timóteo? Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Qual a segunda exortação que ele dá a ele? Até a minha chegada, aplica-te à leitura pública das Sagradas Escrituras. Ora, ele dá ordens a Timóteo, Paulo exorta Timóteo, e agora ele diz, sabe de onde vem isso? E de onde vem essa fonte? Isso procede de Deus, foi Deus quem te entregou tais coisas. Por isso, não seja negligente para com aquilo que Deus te entregou. Então, não viver de modo digno do Evangelho, ou não andar de acordo com aquilo que o Senhor ordenou, é ser negligente com o dom que foi entregue. E Paulo aqui aponta, irmãos, para esses episódios públicos que nós citamos do verso 12 e o verso 13, especialmente, né, estão aqui associados com o reconhecimento de Timóteo e o fato dele ter recebido o dom da parte de Deus. De novo, verso 14, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido mediante profecia. Não te faça negligente. Aqui ele usa um termo, você recebeu mediante profecia, por meio de uma profecia, aquilo que foi ordenado pelo Senhor a você. E aqui é o encorajamento para Timóteo, irmãos. Você imagina Timóteo, um jovem diante de uma igreja de pessoas anciãs, e de pessoas mais velhas, como é que ele vai se encorajar a isso? Então Timóteo é chamado, veja, você leia a Bíblia publicamente, pregue a palavra. Timóteo, você está diante dessa realidade. Imagina aquela exortação de Paulo, mas qual a fonte? Como é que eu vou me encorajar? Ele diz, lembra que você recebeu isso por meio de profecia. Isso não foi dado por homens, não é uma vocação dada por alguém a você, foi Deus quem te chamou. Parênteses importante aqui, irmãos, veja, o chamado ministerial regular, ele não é feito por meio de profecia. Os pastores não são chamados porque receberam uma profecia, até porque, lembre-se que Timóteo era um evangelista, é bom lembrar disso. Paulo vai dizer isso em outro momento, cumpre o teu papel de evangelista. E o que é um evangelista no Novo Testamento? É aquele que está diretamente associado ao apóstolo, ele tem autoridade apostólica. É por isso que você vai encontrar, irmãos, diáconos, que vão pregar a palavra e vão batizar em outro momento. Por que eles vão fazer isso? Porque são diáconos? Não. Porque eles foram chamados para serem evangelistas e receberam a autoridade apostólica para aquilo. O grande ponto aqui é, Paulo reconhece, imagina, e João Calvino chega a dizer isso, ele chega a dizer assim, olha, é um encorajamento para ele, no sentido de dizer, Timóteo, você é jovem, mas lembra que foi profecia, foi Deus quem falou com você. Foi Deus quem te chamou para esse ministério. O problema, irmãos, é que a vocação ministerial, ela não vai se dar por meio de uma voz que você vai ouvir, mas ela vai acontecer pelos princípios aqui estabelecidos. E quais são eles?
Primeiro, é a própria motivação da alma pelo conhecimento da palavra. Todo crente deve ter. Mas, em segundo, o desejo de poder servir a igreja com a palavra. É aquela pessoa que se preocupa com o outro, é aquela pessoa que aconselha o seu irmão, que exorta o seu irmão, que ora pelo seu irmão, que se preocupa com a alma. Não é aqueles que quer subir num trono e pregar. É aquele que se preocupa com a alma do próximo. Porque o pastor, a primeira grande característica dele, não é porque ele sabe pregar, é porque ele se importa com a alma dos seus irmãos. Mas aí, isso é muito íntimo, não é verdade? Isso é muito íntimo, isso é muito particular, podemos dizer assim. Sem dúvida, muito particular. E quem vai reconhecer isso? A igreja vai reconhecer. Por meio do modo como ele vive, por meio da maneira como ele ensina em algumas circunstâncias. Ele se aproxima e demonstra isso. Mas não é algo que você decide com você mesmo. É engraçado porque não é uma decisão, irmãos, que o pai, a mãe e os filhos tomam entre si. Olha, vocês vão ser pastores e a partir daí a gente vai trabalhar para isso. Se a igreja não reconhecer, não tem valor nenhum. Ou você funda uma igreja para você, ou você vai ter dificuldade de pastorear uma igreja. Você precisa ser reconhecido pela própria igreja. E aí vem o segundo elemento. Veja o que ele diz no verso 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Com a imposição de mãos do presbitério. Duas coisas. A primeira, uma coisa íntima, pessoal. A segunda, uma coisa externa. Houve imposição de mãos do presbitério. Aquilo que é ordenado pelo Senhor. O dom que ele tinha, particularmente dado pelo próprio Deus, irmãos, indica que foi dado mesmo, como o texto diz. Mas agora ele vai descrever outro ponto. Presta atenção. O testemunho público de que aquela obra interna de Deus aconteceu é a imposição de mãos. Imposição de mãos. O presbitério. Tem um material excelente que trata sobre esse assunto, que chama bastante a nossa atenção. Né? É um material escrito pelo Willem Abrakel. E ele, num dos volumes da sua obra, ele tem um capítulo que ele trata o seguinte: a necessidade de uma comissão divina para o ministério da palavra. É um capítulo de um do seu livro, de um dos 4 volumes que ele escreveu. E aí ele pergunta o seguinte, não é? Há a necessidade para uma comissão divina? Há a necessidade que Deus chame e que a igreja reconheça isso? Como é que eu posso provar isso biblicamente? Ele responde. Ele pergunta. Então ele diz, a resposta está aqui. Primeiro, Mateus capítulo 28. Por favor, não sem desmarcar o texto de 1 Timóteo, Mateus capítulo 28, por favor, Evangelho de Mateus capítulo 28. Veja assim o que diz o texto sagrado, 28, verso 18 e 19, diz assim: Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando. Aí ele pergunta, você não pode dizer que essa ordenança, irmãos, ela é intencionada apenas para os apóstolos e não para os outros que vão pregar a palavra. Sim, eu posso dizer que era para os apóstolos, mas com um princípio muito claro. O que é que ele está dizendo? É para os apóstolos, mas para os outros que iam continuar na pregação do Evangelho. Pois essa comissão, esse chamado, que diz respeito à doutrina e à administração dos sacramentos, ele permanece até o fim. Ora, a pregação da palavra e a administração dos sacramentos permanece até o fim. Até a própria Escritura diz isso. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor até que Cristo volte. Nós vamos relembrar disso até o retorno dele. Segunda coisa importante,
É dado aqui pela ordem do Senhor o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, se o batismo vai permanecer, os apóstolos não iriam continuar para sempre na igreja. Eles tinham um tempo determinado. Logo, esses que vão pregar a palavra e administrar os sacramentos precisavam também de uma convocação, de um chamado e de um reconhecimento para isso. Palavras de Abrakel ainda. Essas palavras não significavam que isso que o Senhor ordenou cessaria no tempo da era apostólica. Mas, pelo contrário, ele fala, isso vai permanecer com a igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. Se a pregação da palavra e os sacramentos vão continuar até a volta de Cristo, é preciso um chamado e um reconhecimento para esse fim. Aí ele vai adiante, ele diz, olha, isso também é evidente do capítulo 4 de Efésios, verso 11. Não é? Quando no capítulo 4, verso 11, o apóstolo Paulo diz, e ele deu alguns para apóstolos, alguns pastores e alguns mestres. É como você observasse, irmãos, Cristo deu pastores e mestres tanto quanto apóstolos. Se os apóstolos foram dados por Deus, ele deu também pastores e mestres à igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Capítulo 4 de Efésios, verso 11 e 12. Para qual o propósito do trabalho desses homens da palavra? A edificação do corpo de Cristo. Ele continua. Isso também nos faz entender que em Romanos, capítulo 10, verso 15, Paulo pergunta, como eles pregarão se não forem enviados? Ele diz, ora, aqueles que vão pregar a palavra são aqueles que foram enviados para esse fim. É verdade que algumas pessoas podem até pregar sem ser enviado, irmãos. Mas isso aqui é invadir uma área que o Senhor não lhes deu para fazer. Como pregarão se não forem enviados? O envio da igreja é fundamental para a pregação da palavra. Ainda ele argumenta, é evidente também da maneira como Deus lida tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como ele chama e comissiona a tribo de Levi para fazer esse trabalho. Veja, ele escolheu Arão e os seus descendentes para ministrar no ofício sacerdotal. Os apóstolos, irmãos, no que diz respeito a isso, o apóstolo, autor da carta de Hebreus, capítulo 5, 4, afirma o seguinte, essa declaração, nenhum homem toma essa honra para si mesmo, mas senão aquele que foi chamado por Deus, como foi Arão. Veja, o autor da carta aos Hebreus diz, nenhum homem toma essa honra para si mesmo, eu não me declaro isso, se não for chamado pelo próprio Deus. Porque, irmãos, os lábios dos sacerdotes deveriam manter o conhecimento de Deus. Eles deveriam buscar a lei de Deus. E dos seus lábios deveriam vir a mensagem que procede do Senhor. Dessa forma, é o que o Senhor ordena. Você vai encontrar, por exemplo, lá em Jeremias, um aspecto oposto disso. Jeremias 23, 21, o profeta diz assim, eu não enviei esses profetas. Entretanto, eles foram. Eu não falei a eles. Entretanto, eles profetizaram. Eu não enviei e não falei a eles. Eles foram, mas eu não os enviei. Da mesma maneira, no Novo Testamento, ninguém prega sem ter sido divinamente chamado pelo Senhor. Os apóstolos aqui, irmãos, eles apresentam essas credenciais. Sempre no começo das cartas, ele diz assim, né? Ele diz apóstolo segundo o chamado do Senhor Jesus Cristo.
não apóstolo segundo a minha própria vontade, mas apóstolo segundo o chamado do Senhor. E o que o Senhor disse aos apóstolos? Escolham presbíteros em cada igreja. Atos capítulo 14, 23, você vai encontrar lá. Vocês devem ordenar esses presbíteros em cada igreja. Eles devem fazer esse trabalho como o Senhor lhes ordenou. 1 Timóteo 4,14, o texto que nós lemos, podemos ver se não negligencie o dom que está em ti, que foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Você sabe que isso é tão sério, que na mesma carta de 1 Timóteo, no capítulo 5, verso 22, o apóstolo Paulo diz assim, veja, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque uma vez que vocês impuserem as mãos sobre ele, ele terá autoridade para falar à igreja. É o reconhecimento da igreja. Não se precipite na imposição de mãos. E Paulo manda escolher em cada igreja os seus presbíteros, irmãos. E perceba, desde o Antigo Testamento ao Novo, todo aquele que pregava era chamado para fazer assim. É por isso que é um pré-requisito hoje. E é por isso que Paulo aqui, ao escrever a Timóteo, encoraja Timóteo com base naquilo que é um fundamento para a igreja. Lembra, Timóteo, você foi chamado pelo Senhor por meio de uma profecia e houve imposição de mãos. Anima-te, te encorajo, não negligencia isso que você recebeu, seja mesmo jovem, um servo exemplar para a igreja, mesmo jovem, não cessa de pregar a palavra e ler publicamente as Sagradas Escrituras, mesmo jovem, faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, e isso vai encorajá-lo nessa direção, vai encorajá-lo nessa direção. Acontece, irmãos, que essa lógica estabelecida no texto, quando chegamos no verso 15 do capítulo 4, veja comigo, por favor. O verso 15 diz assim, medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Que coisa, irmãos. Veja, faz isso, Timóteo, seja um exemplo de vida para a igreja. Timóteo, lê publicamente a palavra à igreja. Medita nisso. Você foi chamado por Deus. Houve imposição de mãos do presbitério sobre você. A imposição do presbitério, irmãos, é porque aqui houve literalmente um reconhecimento da igreja de que ele era um ministro da palavra. Faz conhecida o teu progresso, torna o teu progresso conhecido. Mas por que, irmãos? É para que as pessoas digam assim, poxa, como ele amadureceu, poxa, como ele é bom, poxa, como ele é inteligente, como ele é lógico, como ele é capaz. É isso, exatamente isso. Não, irmãos. Calvino chega a dizer, a imposição de mãos do presbitério passa a imagem muito clara de que nós não somos mais de nós mesmos. É para a igreja notar isso, não para se admirar, mas é porque isso é o que salva a vida da igreja, a fiel pregação da palavra com uma vida íntegra diante de Deus. Não é à toa que o verso 16 vai encerrar dizendo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, texto que eu vou explorar melhor no domingo próximo, se Deus permitir. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto como aos teus ouvintes. Você vai salvar não apenas a você mesmo, mas também aos teus ouvintes.
como o ministério da palavra deve ser amado por aquele que foi chamado para esse fim, por causa do propósito que Deus estabeleceu a pregação da palavra. E como a igreja deve entender isso e suplicar a Deus para que a palavra seja pregada com fidelidade e o líder e o pastor viva a vida dessa maneira, porque isso não é só para o meu bem, é para o bem daqueles que escutam a palavra. Deixa eu fazer algumas aplicações últimas para nós caminharmos para o fim, irmãos. Os dons que Deus deu a Timóteo, irmãos, ao ministério da palavra, é mais estimado do que o ouro e do que a prata, porque são marcas do Santo Espírito de Deus na vida da igreja. Esses dons são preciosos para nós. E eu preciso fazer por todos os meios aquilo que Deus me manda fazer com aquilo que Ele me entregou. Qualquer um que for negligente, nesse caso, será tido como um ladrão de igreja, um roubador, porque ele profanou o propósito para o qual Deus apontou tão excelente e nobre uso do ministério. Veja que coisa, irmãos. Se você é negligente com aquilo que Deus deu, nós não estamos apenas prejudicando a nossa própria vida, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, para aquilo que o Senhor nos deu. E qual é o fruto se fizermos o que Deus manda? O fruto é comum a todos, porque seremos edificados. O fruto é comum a todos. Por isso, quando alguém, o ministro da palavra, se volta para si mesmo e vive para si mesmo, não para fazer aquilo que o Senhor ordenou com o seu próximo e com a sua igreja, esse deve ser punido, porque não tem usado aquilo que ele recebeu para o propósito que Deus determinou. Preste atenção no detalhe importante. Imagina, irmãos, que os bens e as riquezas de uma casa foram colocados debaixo da nossa responsabilidade. Nós não devemos comer tudo isso e usufruir para nós mesmos de tudo isso, mas usar de acordo com aquilo que o dono da casa me deu para usar. Você vai lembrar da parábola do servo infiel, que pegou aquilo que o Senhor deu a ele e enterrou, e não usou para o propósito que Deus deu a ele. Não despreze a graça que você recebeu. Não despreze a graça que foi dada a você. Faça com que o mundo conheça, a igreja conheça, que aquilo que foi dado a você é para o bem deles, para a salvação deles. E por isso, tudo o que você faz é para que não haja impedimento de que a palavra de Deus flua no meio da igreja e tenha curso livre no meio da congregação e ela cumpra o seu propósito. Não despreze isso. Não desprezem isso. O apóstolo Paulo ainda nos ajuda a entender alguns pontos que eu queria frisar aqui com vocês, irmãos. Ele não fala apenas aos ministros da palavra. Eu te exorto, veja, ele fala isso à igreja também, como um todo, lá em Romanos 12, 1. Eu te exorto pelas misericórdias de Deus, derramada e mostrada a nós, ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Veja, irmãos,
eu te exorto, diante daquilo que foi recebido, as misericórdias que vocês receberam do Senhor, entreguem o seu corpo como um sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo. Ele alcança todos, não, essa é uma ordem não apenas dada ao pastor, mas a todos os membros da igreja. O pastor já não é mais e não deve ser um homem para si mesmo, isto é, para viver para si mesmo. Mas ele foi apontado por Deus para a igreja de Deus. É por isso que as mãos foram colocadas sobre sua cabeça. É por isso que foi colocada. Aprenda uma coisa, irmãos. Quando nós temos ministros para pregar a palavra de Deus, todos devem orar para que Deus tenha misericórdia dele. A pregação não é um passatempo. A pregação, ela não é um brinquedo de criança. A questão é, a igreja vai ser governada como Deus ordenou ou como nós queremos. O que deveria a igreja fazer também? Se ela vai produzir salvação, a igreja precisa suplicar a Deus. Ó, dá-nos ministros fiéis da palavra, para que sejam capazes de exercer o seu ofício. Não é coisa pequena governar a casa de Deus. Não é coisa pequena governar a casa de Deus. Não pense que é algo de forma alguma de menor importância. Nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo adicionou nos nossos dias, irmãos, que há um mistério que passa pelo entendimento dos anjos. Sabe qual é? Deus se manifestou em carne. O ministro da palavra é chamado para governar a casa de Deus, que é a sua igreja, que é aquilo que sustenta e anuncia a verdade. Nós somos chamados para governar aquilo que vai levar a salvação não apenas para os que pertencem à igreja, mas para aqueles que pertencem à igreja, mas estão no mundo. Há uma glória nisso. Ora, se o Senhor concede homens que não cumpram o seu papel bem e não governam a igreja como deve fazer, o que eu devo fazer como igreja? Orar a Deus. Senhor, toque os nossos líderes com o Teu Santo Espírito. Ó Senhor, santifica os nossos líderes, para que eles cumpram o seu propósito que o Senhor determinou. Existem aqueles que anseiam no íntimo que não haja ministros da palavra. Tem uns que querem que não tenha religião no mundo, mas eles gostariam apenas que a igreja fosse um lugar de diversão e que o evangelho fosse sepultado, definitivamente. Esses que são assim, se assentam na igreja e como o cachorro, quando ouve a palavra, eles latem. Eles latem como um cachorro. Eles escutam a voz de Deus. Eles fazem latir para que ela se afaste deles. Eles querem andar longe dela. Eles preferem onde não há ministro da palavra, nem pregação fiel. Eles preferem rechaçar todas essas coisas. Eles vão fazer tudo para que os seus ouvidos não sejam feridos demasiadamente. Eles vão agir como os beberrões que vão praticamente sentar e não entender o que está acontecendo. Eles vêm à casa de Deus algumas vezes apenas para serem vistos.
mas eles ainda são como porcos. Eles pisam a doutrina sobre os seus pés. Eles não têm prazer na verdade. Quantos fogem dessa verdade assim? Que a primeira coisa que deveria acontecer na igreja deveria ser: ó Deus, dá-nos ministros fiéis da palavra, porque essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa esperança, Senhor. É a tua pregação e a tua palavra. Infelizmente, quantas coisas acontecem dessa maneira. Deveríamos orar, Senhor. Nós entregamos os nossos líderes nas tuas mãos, os que estão no ofício. Usa-os, Senhor, para a tua glória. Derrama o teu Espírito sobre eles, para que eles não sejam instrumentos mortos, mas vivos. Porque se o Senhor ouvir a nossa oração, Senhor, se o Senhor ouvir a nossa oração, o Senhor não fará que o serviço prestado no dia do Senhor, na palavra do Senhor, seja em vão. Nós vamos ver os frutos disso na nossa vida e na vida da igreja. Como é interessante notar que aquilo que o Senhor ordena à sua igreja, Ele ordena para esse bem. Como eu não vou suplicar a Deus por isso? Se Ele pede a Timóteo, Timóteo, não negligencie o dom que há em ti, que foi concedido por profecia, por meio de uma profecia, com imposição de mãos do presbitério. Timóteo, não negligencie essas coisas. Ele fala diretamente com Timóteo, e a igreja é imediatamente chamada a suplicar a Deus: Senhor, que os nossos líderes vivam como Paulo instrui na sua palavra. Medita, Timóteo, nessas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja visto, para que todos possam percebê-lo, para que todos notem isso. Mais uma vez, não para que eles elogiem o seu crescimento, mas porque o teu progresso trará o fruto para o qual o Senhor determinou o ministério da palavra, a salvação das nossas vidas. João Calvino, comentando esse texto, acrescenta um detalhe riquíssimo, eu digo. Ele diz assim: a igreja do Senhor, irmãos, é o lugar onde o povo do Senhor caminha. E nesse lugar, nós sabemos, por natureza, diz Calvino, que cada veia nossa, que em cada nervo nosso, que em cada pensamento nosso, que cada desejo nosso, é contra Deus e a justiça dele. É por isso que Timóteo não pode vacilar na pregação. É por isso que a mensagem não pode ser outra, senão essa, a mensagem do Evangelho. É por isso que você não pode se perder com as novidades da nossa época, cada pastor pregando um detalhe diferente da nossa geração, um ponto da filosofia, um ponto disso, daquilo, enquanto a igreja vai sucumbindo. Como isso é terrível, e Calvino vai e afirma, ele diz: olha, a igreja do Senhor é o lugar onde estão essas pessoas. É preciso que a palavra seja pregada assim. Timóteo, não negligencia isso. Timóteo, pelo amor da igreja do Senhor, não negligencia. Para o bem da tua alma e para o bem da igreja, não muda o teu foco. E aí ele vai e diz: não há como sairmos dessa realidade. E eu acrescentaria um detalhe à fala de Calvino, se me permitem. Você imagina, irmãos, eu já fui criança,
E um dia deixei minha casa com 18 anos para sair, para vir estudar para o seminário. Me casei aos 22 anos, deixei minha casa definitivamente, constituí uma nova família. Ali, eu continuava sendo filho do seu Luiz Sá e da dona Risa, mas agora eu tinha uma outra família, a minha esposa. Eu mudei de casa. Tivemos filhos. Um filho já casou, já tem a sua própria casa. Nós vamos mudando de casa. Tudo isso está dentro do plano de Deus. Mas não está no plano de Deus mudar a igreja. Eu preciso da igreja do Senhor como filho, como marido, como pai. Eu não posso me ausentar da casa de Deus, porque é vida para mim. Eu vou mudar de cidade, mas não posso mudar e sair da igreja do Senhor. Não negligencia isso, Timóteo. Medita nisso, Timóteo, para que os outros vejam isso, o teu progresso, mas não para o teu próprio bem, mas para o bem deles. Para o bem deles. É nisso que repousa o trabalho daqueles que foram chamados para o ministério da palavra. Como devemos pregar o Evangelho? Como vocês devem ouvir o Evangelho? O grande mistério está lá no capítulo 3. Aquele que foi manifestado na carne e no final recebido na glória. Esse é o grande mistério do Evangelho. Recentemente eu estive em Brasília, conversando com um jovem pastor, angustiado, dizendo: às vezes eu fico perdido porque parece que eu preciso ler sobre ficção, sobre isso, e pastor, eu fico perdido nessa época de tanta pregação literária da nossa geração. Eu disse: irmão, eu só vou lhe dizer uma coisa: mantenha-se firme na rocha, isso vai passar, isso é uma moda. A igreja não subsiste com isso, ela subsiste com aquele evangelho do texto de 1 Timóteo 3,16. Esse é o evangelho. Fixa os teus olhos nisso e prega a palavra, não tenha medo. Fixe os seus pés nessa rocha. Tudo isso vai passar. Tudo isso é passageiro. Quantas coisas vieram, quantas coisas já foram, quantas coisas parecem bonitas, isso passaram, e agora parece que a gente não consegue mais pregar o Evangelho simplesmente e a doutrina da Escritura. Precisa ter mais alguma coisa. Não precisa. Não precisa. Tudo o que é necessário está aqui. Tudo está aqui. Tudo está aqui. Não negligencia o teu ministério. Não tenha medo disso. Porque se você fizer isso, Timóteo, você não vai salvar apenas a sua vida, mas da igreja do Senhor. Da igreja do Senhor. E por último, irmãos, a palavra de Deus, ela deve ser pregada a nós diariamente, continuamente, todos os dias da nossa vida.
porque as nossas enfermidades são muitas. São muitas. O Senhor nos tirou do mundo e nos trouxe para o seu rebanho. Ele quer nos ensinar todo dia. Porque são muitas as enfermidades da nossa alma. E nós vamos tratá-la com o Deus que se fez homem e foi recebido na glória. É aqui que a igreja vai ser tratada em todas as suas doenças, para a glória dele, do Senhor. Você que está aqui essa noite e tem rejeitado a doutrina do Senhor, quando ouve a palavra, reage. Quando ouve o Evangelho, reage. Insistentemente, nós vamos continuar pregando, enquanto o Senhor nos permitir, desse púlpito, a verdade do Evangelho, na expectativa de que o Espírito do Senhor dobre o seu coração e você seja transformado, submetido a esse poder desse Evangelho, para o teu próprio bem. E você, irmão, que está em Cristo Jesus, não se ausente por motivo fútil da casa do Senhor. Você não saberá o dia e que o Senhor abrirá os céus e derramará o seu Espírito sobre nós e transformará o seu coração. Você não sabe o dia. Não se ausente da casa de Deus. Porque vai ser essa palavra que vai mudar a sua vida, definitivamente. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento. Senhor bendito, graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor nos mostra o caminho que devemos seguir, o modo como devemos seguir e o propósito para o qual o Senhor nos deu todas essas coisas. Ó Senhor, cheio de misericórdia e graça, apieda-te de nós nessa noite, Senhor, pelo amor do teu nome. Primeiro, dando-nos do teu poder, do teu Espírito, para vivermos esse Evangelho, especialmente aqueles que são chamados para a pregação da tua palavra. E assim, ó Deus, nós suplicamos a Ti que possa encher a Tua igreja de homens que amem a verdade e que preguem a Tua palavra com fidelidade. Ó Senhor, desperta os jovens da Tua igreja para o ministério da palavra, para não vivermos mais para nós mesmos, Senhor Deus, mas para o Senhor e para a Tua igreja. Nós suplicamos essa bênção sobre nós, Senhor Deus, pelo amor do Teu nome. Suplicamos também, Senhor Deus, que o Senhor nos faça como igreja orar pelos nossos líderes, não apenas com queixumes, ó Deus, mas com súplicas, porque essa é a nossa vida, esse é o nosso bem, é a nossa esperança, Senhor Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração, ó Deus, santifica a Tua igreja, santifica os pastores, os presbíteros da Tua igreja, para que eles amem ao Senhor de todo o coração, ó Deus, para que eles tenham prazer nas coisas do Senhor e sirvam de exemplo para o rebanho em todas as áreas da vida. Suplicamos isso porque sabemos, ó Deus, que Tu tens poder para fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.